vemos a Lu puxado pelos jovens, mas vocês parece que ainda estão a dormir. Eu gostaria que, de facto, houvesse energia. Maranata! Cristo logo vem! Maranata! Maranata! Cristo logo vem! Ok, parece que está melhor agora. Que bom estar convosco. A vossa juventude é contagiante. Eu, quando estou convosco, sinto-me cada vez mais jovem. Acreditam? É verdade. Tenho aqui um problema. É que são 12:05 e era esta hora que devíamos terminar. Não sei como vamos conseguir. Mas, pela graça de Deus, estamos aqui e a minha primeira palavra é uma palavra de agradecimento. Agradecimento ao Senhor por esta semana de oração. Eu não invadi o Zoom porque me disseram que ele era exclusivo para os jovens. Vi lá alguns companheiros meus jovens, mas eu não resisti à tentação. Mas assisti todas as noites através do YouTube. E aquilo que eu vi, meus queridos jovens, agradou-me imenso. A juventude adventista em Viseu está viva. Amém. Apesar de todo este tempo de confinamento, apesar de termos que ter ficado em casa por via deste vírus que teima a não desistir, o Senhor tem juntado os jovens e esta semana de oração foi uma demonstração disso. Por isso eu quero agradecer a cada um de vós, a todos aqueles que estão lá em casa a assistir a esta transmissão. Quero agradecer também à liderança desta igreja, especialmente aos líderes da juventude. Continuem. E penso que este é um marco importante para nós voltarmos a dar as mãos e a fazer grandes coisas para o Senhor nesta cidade de Viseu. Como estamos numa semana de oração, vamos ter um momento de oração. E por isso eu vou pedir aos nossos amigos da Regi que passem os pedidos de oração para que 2 jovens esta manhã pudessem elevar uma oração ao Senhor. Vamos continuar a pedir pela saúde do jovem Jaden, irmão do Edson, que está connosco. Pedir pelas 2 famílias mencionadas pela Cláudia Pereira, pela Mai e Mike, ou Mike, amigas da Lu, Manu e Dani, amigo do Pedro Casaquinha, o José, amigo do Valdinei. Agradecer ao Senhor por esta semana de oração de jovens. Pedir também pelo Isaac e a recuperação do seu braço, que temos o privilégio de o ter hoje aqui connosco também. Pedir pelos pais do Williams. E pedir pela irmã Alda e sua família. Quem poderia orar por estes 9 pontos iniciais? Posso ver uma mão? Eu há pouco dei-vos um elogio. Vocês estão vivos? Então, quero ver uma mão? Um jovem. Vamos lá. Quem ora? Quem ora? Senão eu vou ter que nomear. Amém, Simão. Muito bem, Simão vai orar por estes 9 pontos primeiros. Preparem-se para decidirem quem vai orar pelos seguintes. Irmã Alzira e filhos, Xanoca, filha da irmã Fátima e do irmão Costa, pelo nosso presidente da Câmara Municipal, que continua hospitalizado, ainda nos cuidados intensivos, pelo êxito da operação da Paula Lima, agradecer ao Senhor que, de facto, foi com ela naquele momento difícil, pelos profissionais de saúde, pelo Máximo, primo do irmão Jorge, construção do novo templo,
as famílias afetadas pelo Covid e pela Ana Maria, amiga da Raquel. Não sei se há mais algum tema que queiram colocar. Eu gostaria de incluir a Adriana, que retornou ao hospital, infelizmente, a nossa Adriana daqui. Sim. E pela Adriana também. Colocar a Adriana nas nossas orações. Irmão Jorge? Pastor Rafael Luz, que é do Reino Unido, mas está internado no Brasil e entubado também por causa do Covid. Isso. Eu penso pelo pastor Casaquinha. Pastor Casaquinha, é também uma das nossas preocupações. Ok? Então, quem vai orar por estes segundos pontos acrescidos destes últimos que ouvimos? Posso ver uma mão? Amém. Amém. Vamos então levantar-nos e vamos ouvir estas duas orações elevadas ao céu. Pai do céu, obrigado por esta semana de oração que nos deste, que possas ajudar as pessoas todas que estão a precisar de ti agora e que todas as outras pessoas possam conhecer-te. Em teu nome, amém. Amém. Pai que estás no céu, estamos aqui diante de tua presença para humildemente pedir que o Senhor venha estar conosco, venha ser com essas famílias que estão sendo afetadas. Viemos pedir também pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente, pela família dos irmãos da igreja aqui presente, pela irmã Adriana que retornou ao hospital, pelo pastor Pedro Casaquinha, pastor Casaquinha, desculpa, pelo pastor Rafael, venha estar com ele, também com a família. Só Deus sabe o que essas famílias que estão sendo afetadas estão passando. E o Senhor venha estar a restaurar a saúde daqueles que estão doentes e afirmar a fé daqueles que estão aqui presentes para que nós possamos interceder pelos nossos irmãos, nossos amigos, Pai. Venha estar com a sua igreja pela preparação de um novo templo e também restaurar os irmãos que estão aqui. Que o Senhor viva dentro de nós. É o que eu te peço e agradeço também por estar conosco e pelas nossas vitórias alcançadas. E eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Precisava que pusessem a apresentação na tela. Meus queridos, esta semana para mim foi uma semana grata e de uma grande bênção. Falar do livro de Cantares de Salomão não é fácil, mesmo para um teólogo, mesmo para um pastor. E pela graça de Deus tivemos ao longo da semana corajosos voluntários que, apesar de terem um texto base, mas é sempre um desafio difícil, puderam partilhar esta mensagem extraordinária acerca do amor, baseado no livro de Cantares de Salomão. O autor dos textos é um grande amigo meu de coração, pastor Vítor Armenteiros. O pastor Vítor Armenteiros, que hoje é o deão do Colégio de Sagunto, eu vi-o crescer praticamente, já no outro século, não é? Em 1979, quando eu e a minha mulher, jovenzinhos ainda, entramos no colégio de Sagunto, era o Vítor e a Esther, a sua esposa hoje, jovenzinhos do secundário. E é com uma grande alegria que realmente eu recebi as mensagens deste grande teólogo da Igreja a nível mundial. O Vítor foi um homem que se preparou profundamente e ainda se prepara
estudando e aprofundando a palavra de Deus, principalmente a área do Antigo Testamento em que ele é especialista. Eu dou graças ao Senhor pelo pastor Vítor Armenteiros e pelas mensagens que ele escreveu e que pôs à nossa disposição, não apenas para a nossa união, mas para toda a divisão. Este foi o tema em toda a nossa divisão para a juventude adventista. De facto, hoje terminamos com, por assim dizer, com uma cereja no topo do bolo. Se falamos de amor, e às vezes é incómodo falar do amor, porque entra muito na intimidade e é difícil para nós expormos a nossa intimidade, hoje, a mensagem de hoje é o melhor dos melhores, ou o melhor que o amor tem. De facto, queridos amigos, eu queria ver se isto funcionava, mas provavelmente não funciona. Há sempre surpresas, provavelmente é falta de bateria, não? Provavelmente, Alex, és o homem dos 7 ofícios, vais ter que passar os slides por aí, porque de facto... ok, foste tu que passaste? Ótimo. O texto de hoje centra-se exatamente em Apocalipse, no último livro da Bíblia. Algum de vós perguntará, bem, mas não estamos a estudar cantares? O que é que Apocalipse tem a ver com cantares? Mas eu não resisto a ler esse texto. Ele encontra-se no capítulo 19, verso 7, se quiserem ler nas vossas Bíblias, porque estas letras tão pequeninas, diz, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa, ou seja, a igreja, se aprontou. De facto, parece que Apocalipse não tem nada a ver com cantares, mas João, na ilha de Patmos, ele viu uma boda, um casamento, a celebração de um casamento. Viu por antecipação. E isso faz toda a ligação com este tema que nós falamos e estudamos durante esta semana. Sabem, Israel é famosa pelos seus rabis, os estudiosos das Escrituras. E o rabi Akiva Ben Yosef, que nasceu no século I depois de Cristo, tendo vivido já no final do século e metade do século II, ele, acerca do livro de Cantares de Salomão, ele disse assim, em todo o mundo não há nada igual ao dia em que Cantares de Salomão foi dado a Israel. Porque todos os escritos são santos, mas Cantares de Salomão é o santo dos santos. É interessante. Como é que este estudioso da Bíblia hebraica, um rabi, tem uma afirmação destas quando houve uma grande discussão dos académicos da altura na definição do cânon da Sagrada Escritura no que diz respeito à entrada ou não do livro de Cantares de Salomão. Creio que foi dito durante esta semana que podemos ler o livro de Cantares de Salomão desde o seu primeiro capítulo ao último e não encontramos nele a palavra Deus. Não existe lá a palavra Deus. Mas Deus está presente em todo aquele poema extraordinário de amor. O Rabi Akiva Ben Yosef
acreditava que havia algo mais nesta história romântica de Salomão e de Shulamita. Como sabem, estas duas palavras, estes dois nomes, eles têm como raiz a palavra Shalom. E a palavra Shalom, em hebraico, quer dizer paz. Olha como os casais que têm dificuldades, têm problemas no seu relacionamento, poderiam beneficiar disto se soubessem aquilo que nós sabemos. Realmente, Cantares de Salomão não é apenas uma história romântica entre um homem e uma mulher, mas ela é muito mais. Reparem o que a serva do Senhor nos diz acerca deste livro extraordinário. Ela diz, tanto no Velho como no Novo Testamentos, a relação matrimonial é usada para representar a terna e sagrada união existente entre Cristo e o seu povo. Os remidos a quem ele comprou a preço do Calvário. Não temas, diz ele, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome e o Santo de Israel é o teu Redentor. No Cântico dos Cânticos, ouvimos a voz da esposa a dizer, o meu amado é meu e eu sou dele. E aquele que é para ela, o primeiro entre 10.000, fala à sua escolhida, tu és toda formosa, amada minha, e em ti não há mancha. Diz a serva do Senhor que Cantares de Salomão não é mais do que a história de amor. Entre quem? Entre Deus e o seu povo. Entre Deus e a sua igreja. É por essa razão que nós iniciamos a ler Apocalipse. Porque João, na ilha de Patmos, viu um casamento. Ele percepcionou e viu, por antecipação, esse casamento. A intimidade conjugal. A intimidade conjugal. E a cumplicidade de um relacionamento num casal é exatamente muito semelhante ao relacionamento de Deus com o seu povo. Se fizermos de uma leitura cuidadosa e tomarmos notas no livro de Cantares, nós encontramos vários pontos em que eu vou simplesmente passar rapidamente, porque o nosso tempo não nos permite demorar muito em cada um deles. Em primeiro lugar, unidos a Deus, segundo o poema de Cantares, nós partilhamos um nome e uma identidade. Partilhamos isso com Cristo. Cristo, o Filho de Deus, veio a esta terra para nos voltar a unir com o céu. Partilhamos também o Éden. Partilhamos o Éden. Jesus submeteu-se inteiramente à vontade do Pai, no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsémani, para que nós pudéssemos voltar a desfrutar novamente de outro jardim perdido, mas que vai ressurgir, o jardim do Éden, que Deus reconstruirá. Partilhamos também, unidos a Deus, a mesma condição. A nossa vida foi interrompida no Éden pelo pecado, mas ela vai ser restaurada para a eternidade. Eternidade essa com a qual nós fomos criados, à imagem e semelhança de Deus. Em Deus partilhamos também uma oportunidade de vivermos em paz uns com os outros, uma oportunidade de podermos viver o verdadeiro amor que Deus dispensa a cada um de nós, para que nós o possamos também dispensar aos nossos semelhantes. Partilhamos ainda a beleza interior com a qual Deus nos criou, mas desvirtuada pelo pecado, e no amor
projetando o amor no outro, nós encontramos a beleza da criação de Deus. Partilhamos também na nossa submissão. Aprendemos a dar tudo de nós mesmos, porque Ele se deu todo por cada um de nós. Partilhamos na pureza. Com Jesus no nosso coração, há uma transformação da nossa natureza. E aquilo que era impuro se torna puro, principalmente no amor, no relacionamento. Quando no casamento nos relacionamos intimamente, como Deus se quer relacionar conosco. Partilhamos também a celebração. A celebração porque Deus está conosco em cada dia da nossa existência. Partilhamos um projeto de vida, um projeto que não termina aqui. E essa é sempre a promessa dos noivos, de partilharem um projeto. No bem, na tristeza e na doença, na dificuldade, eles se comprometem a partilhar o projeto de vida para todo o sempre. Jesus partilhou o seu projeto, o plano da salvação para cada um de nós. E partilhamos também uma boa conversa. Entre os esposos existem boas conversas. Portanto, queridos amigos, sim, parece que há mais que uma história de amor entre o rei Salomão e a Sulamita. Este livro poético está presente em muitas outras histórias de amor que começam aqui e podem não ter fim. Deus nos ama. Se quiséssemos definir esta manhã de que Deus é feito, Ele é feito de amor. Deus nos ama. E hoje Ele convida-nos a viver a mais bela história de amor. Mas alguém chegado aqui, ao longo desta semana, poderá ainda perguntar: mas afinal, o que é o amor? Eu queria lançar essa pergunta que às vezes é incómoda. O que é o amor? O que é o amor para vós? Alguém me quer responder? O que é o amor? Falamos tanto de amor? Qual é a definição de amor? É difícil. O amor é uma pessoa. É uma entrega. Pensar no outro. É o dar tudo. Atitude. Com as máscaras às vezes nós não conseguimos vocalizar. É uma atitude. Seja, é um princípio. Vocês já viram? Todas essas respostas estão bem. Mas quando uma coisa, ou quando algo é tão taxativo, tão claro, há apenas uma resposta. Deus é o quê? Amor. E ponto. Deus é amor. Mas o que é o amor? Aí vem uma série de respostas. De facto, o amor é um princípio ativo. O amor jamais é uma emoção. O mundo atual, ao longo dos anos, dos séculos, inclusive, leva o amor como uma emoção. E quando acaba a emoção, acaba o amor. Se eu estou mal-humorado, já não tenho amor. Mas o amor é um princípio. Sabem, os gregos tinham muito cuidado com as palavras.
E eles inventaram quatro palavras para definir amor. Porque não há amores iguais. Não há amores iguais. A primeira palavra que os gregos inventaram para definir amor foi a palavra filéu. E a palavra filéu é o amor filial, o amor entre amigos. Entre um homem, entre uma mulher e um homem, como amizade. É o amor filial. Fiel. Os amigos são fiéis uns com os outros, não é? Não cravam punhais nas costas. São amigos verdadeiros. Filéu. Um outro tipo de amor era definido pelos gregos com a palavra storgel. E a palavra storgel significava o amor entre o pai e o filho, ou entre a mãe e o filho. Era um amor fraternal entre os progenitores e aqueles que tinham sido criados por aquele que os tinha dado à luz. Storgel. Mas para o amor sexual, eles inventaram a palavra eros, de onde deriva o nosso termo erótico. Eros. Eros era o termo que eles usavam quando se referiam ao amor sexual, erótico, o amor do prazer. É interessante que hoje fala-se muito da homossexualidade na nossa sociedade, mas essa palavra eros era usada tanto para o amor entre um homem e uma mulher como para o amor ilícito ou homossexual. Era o amor que buscava única e exclusivamente o prazer da carne, a sensação. Mas o grego koiné, o dialeto em que foi escrito o Novo Testamento, o dialeto koiné do grego não deixava de ser o grego, mas era um grego falado por toda a gente, desde os letrados àqueles que não tinham instrução, mesmo aqueles que não sabiam ler, falavam esse dialeto. Esse era um dialeto falado na Grécia e que era conhecido nos tempos de Jesus. Crê-se que Jesus falava pelo menos 3 idiomas. Talvez o 4. Ele falava o aramaico, falava o hebraico, falava algo de latim e falava o koiné, o grego do povo. E foi nesse dialeto que foi escrito o Novo Testamento. E os escritores do Novo Testamento fugiram àquela regra daqueles 3 termos que vimos aqui acerca do amor. Eles inventaram um 4º termo, que entrou no grego. E esse termo é ágape. E o que é que significa ágape? Significa o mais sublime amor. O amor altruísta. O amor que tudo dá e não espera nada em troca. Que amor é que vocês conhecem assim? O amor de Deus. Que deu seu Filho amado, Jesus, para realmente vir em nosso socorro, sendo nós ainda seus inimigos. Ele se entregou a si mesmo com este amor altruísta, não com o amor fraternal, não com o amor filial, muito menos com o amor eros. Ele se entregou não esperando nada em troca. Esse é o Jesus que nós estamos a adorar hoje. Esse é o Jesus que está por detrás da história de Salomão e a Sulamita. Salomão, Shulamite.
paz. Ele é o único que pode trazer paz aos nossos corações. Esse é o Deus que nos ama. De facto, para resumirmos o que é o amor, o apóstolo Paulo usou também muitos significados, ou muitas ações que demonstram o verdadeiro amor. Diz ele na primeira carta aos Coríntios, esta carta do amor, no capítulo 13, ele diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, o amor não busca os seus interesses, o amor não se irrita, o amor não suspeita mal, o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor nunca falha. Se os casais que ao longo do tempo têm dificuldades de relacionamento pudessem aprofundar o seu amor neste texto, quão bom seria. Quantos problemas se resolviam de relacionamento. Sabem, eu tenho a oportunidade de aconselhar casais. E às vezes quando, mesmo casais fora da igreja, procuram, por vezes, e quando me procuram, muitas vezes a relação está de tal maneira degradada que só este milagre deste tipo de amor pode recuperar tudo. Quantos relacionamentos se destroem pelo egoísmo? Quantos relacionamentos se destroem porque cada um quer ser feliz? E algum de vós poderá perguntar, mas há algum erro em querer ser feliz no casamento? Pois, queridos amigos, normalmente quando eu faço casamentos de jovens adventistas, eu normalmente invoco isso. Quando alguém parte para o casamento com a ânsia de ser feliz, acaba na maior infelicidade da sua vida. Neste texto de Coríntios, aquilo que o apóstolo Paulo está a recomendar é que tu procures fazer o teu companheiro, a tua companheira, feliz. E se tu a fizeres feliz, e se ela pensar da mesma maneira para contigo, então ambos dão e ambos estão a ser felizes. Agora, quando tu partes para um relacionamento para seres feliz, do ponto de vista egoísta, eu quero ser feliz, ele tem que me dar tudo, ela tem que me amar, o relacionamento está condenado a um total fracasso. Mas quando eu parto para esse relacionamento, independentemente do outro me dar ou não, eu tomo a iniciativa e dou. Eu amo altruisticamente. Eu quero o melhor para o outro. Se o outro tem essa mesma atitude, é óbvio que eu serei feliz também. Eu gostaria, queridos irmãos, que realmente refletíssemos sobre um outro texto que o Senhor Jesus resume a lei em 2 grandes mandamentos, em que ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Eu gostaria que nos fixássemos nesta última parte. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é que não se ama a si? Quem é que flagela o seu próprio corpo?
a não ser que tenha um distúrbio mental. Todos nós preservamos o nosso próprio corpo, o nosso próprio ser. O Senhor nos convida a amar o outro como a nós mesmos. Apesar do nosso tempo estar muito em cima, eu queria ver se antes da 1 saímos daqui, porque temos que estar em casa por volta da 1. Eu não resisto a perguntar-vos se vocês trouxeram uma fotografia vossa. Vocês trouxeram uma foto vossa? Sim? Vamos fazer aqui uma dinâmica muito rápida. Os que estão lá em casa vão estar privados de fazer essa dinâmica, mas eu recebi aqui algumas fotos de alguns amigos que estão em casa. Do Valdinei, eu não posso fazer por eles, da Suizani, Suizani, creio que é assim que se pronuncia. Se não for, peço desculpa, Suizani. Também recebi da Estelina e recebi também do Carlos. Eu vou ficar com as vossas fotos e quando estiver convosco e vos possa dar um abraço, eu vou devolver-vos as fotos e vocês vão, nessa altura, poder fazer esta dinâmica. Eu gostaria que vocês, todos têm a fotocópia, na parte de trás da vossa foto, vocês escrevessem 2 características positivas, da vossa personalidade. Nós, creio que foi na quinta-feira, no Meet, fizemos um exercício, recordam-se? Em que apareciam lá 3 palavras acerca de tudo isto do amor, não é? Confiança, compreensão e segurança. Aquilo que eu quero é que vocês escrevam, na parte de trás da vossa foto, 2 palavras que são 2 características positivas que vocês têm da vossa personalidade. Ok? Vocês conhecem-se, escusam de estar a olhar para a vossa fotografia, da parte de trás, se olhar para a fotografia, não é? Vocês escrevem. Essa é a atividade que vamos fazer. Ok? O que é que tu vês em ti quando olhas para o espelho? Quais são as 2 características que sobressaem da tua personalidade? Ok? Já todos escreveram? Tá? As mais marcantes, positivas. Ok? Tá? Todo mundo já está? É difícil? Não vale a pena ir às profundezas do superego para descobrir essas 2 características. Vocês não se conhecem? Às vezes não nos conhecemos a nós próprios, não é? Às vezes não. Ok? Muito bem. Agora, com essas 2 características escritas nas costas da vossa fotocópia, vocês vão passar a vossa fotocópia ao amigo que está ao lado. Ok? Passam a fotocópia ao amigo que está ao lado, com a fotografia virada para cima, ok? Com a fotografia virada para o vosso amigo, ok? Vocês escolhem um amigo da direita ou da esquerda, vocês têm que haver, se alguém não tiver um amigo, eu trouxe também a minha foto e as minhas 2 características, ok? Ok? Vocês estão com o telemóvel, é mais difícil. Está lá escrito? Ok. É mais difícil.
Estas modernices agora com as novas tecnologias às vezes dificultam-nos. Ok. Então, toda a gente já trocou? Toda a gente já trocou? Toda a gente tem a foto agora do vosso parceiro? Não tens? Tu não tens? Não trocaste? Troca com ele. Se alguém não tiver, eu trouxe a minha, porque em termos ímpares tu não tens? Tenho aqui já à minha direita. Sem ver as características que o vosso parceiro escreveu atrás, sem ver, vocês coloquem agora uma característica positiva de como vocês veem o vosso amigo que entregou a foto. Sem verem, para não serem influenciados. À frente. Vocês agora escrevem à frente uma característica positiva que vê no amigo que tem a foto. Ok? Porque se vocês viram, e já as características deles podem ser influenciados, não é? E isso não tem piada. Ok? Já está? Uma característica positiva. Olham para a foto e dizem assim, este indivíduo é isto. Gosto deste predicado no caráter dele ou dela. Ok? Está? Já fizeram? Ótimo. Agora, voltem a trocar os papéis. À pessoa com quem trocaram. Sim? E agora vejam e comparem se a característica que o vosso amigo vos escreveu tem a ver com as características que vocês encontraram na vossa personalidade. Quer ver a mão daqueles que coincidem. Há aqui um que coincide. Há um que coincide. Ok? Eu vou pedir que leias as características, as três, sem dizer quem é que escreveu o quê, acerca da tua personalidade. Ânimo, bom ouvinte e divertido. Meus amigos, alguns de vocês são capazes de ficar surpreendidos com a característica que o vosso amigo vos escreveu. Mas sabem, por vezes, num relacionamento, existe aquilo que se chama a projeção da nossa personalidade. Como se estivéssemos a ver a um espelho, o melhor e o pior. Muitas vezes os outros veem em nós aquilo que nós projetamos para eles. Alguém diz que eu não sou aquilo que eu me considero ser, nem aquilo que os outros veem que eu sou, mas sou aquilo que sou. Está a ver? Então, muitas vezes, sabem, temos aqui uma psicóloga, ela poderia desenvolver isto muito melhor e mais profundamente que eu. Mas Freud, em 1896, disse que a projeção era um mecanismo de defesa psicológico em que o sujeito projeta noutra pessoa os seus próprios pensamentos, motivações, desejos, sentimentos, virtudes ou defeitos, incluindo os seus próprios conflitos. O indivíduo atribui
a outras pessoas, muitas vezes, até as suas próprias carências. Este é um mecanismo de defesa, não é? Mas muitas vezes nós não compreendemos o outro e o outro não nos compreende porque nós projetamos as nossas incapacidades, as nossas frustrações. Muitas vezes um aspecto da nossa personalidade que não suportamos em nós mesmos é projetado no outro. E ao vermos essa parte tão feia de nós e repulsiva no nosso cônjuge, acabamos por o atacar, acabamos por não gostar daquilo que vemos, quando de facto o problema não está no outro, mas está em nós mesmos. Queridos amigos, no amor, no verdadeiro amor, de facto, não existe projeção negativa. E Deus quer levar-nos de novo à reconstrução do nosso caráter. É por essa razão que o livro de Cantares de Salomão é um livro central no caminho que nós percorremos do Gênesis ao Apocalipse. O livro de Cantares de Salomão aparece aí praticamente no meio da Bíblia para realmente reforçar aquilo que aconteceu na criação de Deus no Éden e aquilo que vai acontecer totalmente na recriação da nova terra. É por essa razão que vamos hoje fazer um tour do Éden à nova terra, passando por Cantares de Salomão. Vamos ver um aspecto importante nestes três livros. Sim? Em Gênesis 2, Deus fala cara a cara com Adão e Eva no Éden, certo? Deus fala cara a cara. Deus passeia-se no jardim com o par, Adão e Eva. Em Cantares de Salomão, capítulo 5, verso 2, o namorado, Salomão, bate à porta da sua amada, Shalomita. Em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, Jesus bate à porta daqueles que ama. Eis que estou à porta e bato. Estão a ver a ligação entre Gênesis, Cantares e Apocalipse? Em Gênesis capítulo 2, Adão e Eva gozam das delícias do paraíso criado por Deus. Em Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 7, é evocado também a natureza, o campo e os animais que Deus criou, como a corça salta e como Salomão compara essa corça alegre e saltitante à sua noiva. Em Apocalipse, capítulo 21, a Nova Jerusalém é uma cidade de jardim, à semelhança do Éden. No capítulo 2 de Gênesis, Deus casa Adão e Eva no Éden. Em Cantares capítulo 3, verso 6 a 5, capítulo 1, o casamento de Salomão e a sua amada está no centro do livro. O amor que leva à união daqueles dois jovens. Em Apocalipse capítulo 19, versos 1 a 8, há uma festa de casamento. E essa festa é a festa do Cordeiro. Queridos amigos, esta semana foi uma semana extraordinária para nós podermos compreender a profundidade, a dimensão do amor. Quando nós entramos na tentativa de compreender a dimensão do amor de Deus por nós, nós então podemos fazer boas projeções da nossa personalidade no outro.
projetando o amor de Deus que Ele nos concedeu, projetando no nosso amado, na nossa amada. De facto, o Cântico dos Cânticos encontra-se exatamente no Apocalipse, no capítulo 5, versos 9 e 10, em que diz: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Digno, o Cordeiro é digno, e por isso está a ponto de iniciar as bodas, conhecidas como as bodas do Cordeiro. Um outro texto de Apocalipse 14 é dito: e ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, de entre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Estes 144.000, queridos irmãos, queridos amigos, queridos jovens, como número simbólico, representa cada um de nós que aqui está esta manhã. Aqueles que, ao longo desta semana, aprendemos a viver um amor puro e leal, transparente, preferindo o outro, um amor altruísta, à semelhança do amor de Jesus. De facto, existem 4 atitudes que o livro de Cantares de Salomão nos apresenta. Uma atitude de pureza no amor, ao afastarmos de tudo o que provoque desvios na nossa vida. Uma atitude de seguir Jesus constantemente como o nosso modelo de viver de acordo com o seu chamado e com a mensagem que ele nos propõe. Existe uma atitude de autenticidade onde não há dissonância daquilo que nós dizemos ser com aquilo que verdadeiramente somos. Não há dissonância daquilo que dizemos acreditar com aquilo que exatamente nós fazemos. O amor é coerente. O amor é sincero. O amor é transparente. E existe também, por último, uma atitude de submissão. Em primeiro lugar, de submissão a Jesus Cristo, para que Ele nos conduza neste caminho. Mas quando nos relacionamos de uma forma amorosa e íntima, de uma submissão ao outro, não perdendo a nossa personalidade, não é disso que se trata. Mas quando Deus criou o homem no Éden e a mulher, e lhes disse que eles seriam uma só carne, eles agora teriam que encontrar uma personalidade comum, de uma nova identidade, que não era a identidade do Adão, nem a identidade da Eva, não era a identidade do Salomão e da Sulamita, mas sim a identidade desse casal que Deus estava a unir. Queridos jovens, quando encontrares a vossa noiva, o vosso noivo, pensai nisto. É uma tremenda responsabilidade que tendes ao unir as vossas vidas a uma outra vida. Se essa união não se basear neste compromisso, ela está fadada ao fracasso.
Sabem, em 10 casamentos, nas estatísticas em Portugal, atualmente, em 10 casamentos, 7 resultam em divórcio. Não é o casamento que está em crise, porque essas pessoas que se divorciam voltam a casar. O que está em crise é o conceito do amor. Por isso o Senhor nos trouxe nesta semana exatamente aquilo que o amor deve conter. Eu estou a passar porque o nosso tempo já está esgotado. Precisamos de facto estar nesta estreia destas bodas do Cordeiro, porque será esta estreia uma ópera magna, segundo o autor destas mensagens. Até lá, o desafio que o Senhor nos lança é que aprendamos a amar da maneira que Deus quer que amemos. Aprendamos a amar como Ele nos ama. O apóstolo Paulo diz-nos: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Quantos problemas, quantas dificuldades nós resolvíamos no seio do nosso relacionamento se nós preferíssemos a nossa esposa em vez de preferirmos o nosso ego. Quantos relacionamentos perdurariam se a esposa preferisse o seu marido em vez de a ela? Por fim, é dito, e esta passagem de Efésios, de Paulo aos Efésios, diz: a vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós, às vezes, os machões, temos a ideia de que a mulher deve ser uma escrava. Devemos amá-la, preferi-la à semelhança de Cristo, que se entregou pela sua Igreja, por cada um de nós. O melhor dos melhores é nós, realmente, neste ambiente em que vivemos ainda, nos podermos relacionar de uma forma pura e santa, tal como Deus se relaciona connosco. Que realmente o Senhor nos ajude a compreender a essência do amor. E que esta semana de oração perdure nas nossas mentes por muito tempo. Se possível, por toda a eternidade. Porque ao fazermos isso, ao termos esse tipo de compromisso e de comportamento, de certeza absoluta que o Senhor nos garantirá um lugar lá na nova Jerusalém celestial, em que recriará todas as coisas, e inclusivamente recriará o verdadeiro amor e eterno para sempre. Que o Senhor vos abençoe e que este seja um momento de grande unidade entre nós. Como vimos, não há apenas o amor de atração de um homem por uma mulher. Há o amor fraternal, o amor filéu. Que este momento seja um marco histórico na vida de cada um de vocês como jovens adventistas aqui na Igreja de Viseu. E que o amor uns pelos outros possa ser uma realidade de maneira que nos possa unir e que possamos fazer uma sociedade de jovens indestrutível e que ela seja um farol que ilumine o caminho de outros jovens que não conhecem verdadeiramente o amor de Deus. Que o Senhor vos abençoe. É a minha oração. Amém. Após essa mensagem, convido a amada igreja a se colocar em pé para clamar ao Senhor uma bênção e dispersarmos.
Querido Deus e bondoso Pai, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. A oportunidade de exercitar o amor, aprendendo um pouco mais de Ti e fazendo com que isso seja na prática também uma realidade no nosso lar, no convívio, em meio à nossa sociedade, é uma honra para nós. Ao sairmos daqui, que sejamos sal e luz, possamos realmente, Senhor, colocar em prática tudo que relembramos nessa semana de oração. Abençoe os nossos queridos que estão acompanhando essa programação através do Zoom e também todos os nossos amados irmãos que estão nos acompanhando através do YouTube. E que ao irmos para casa, continuemos na certeza que estamos em comunhão contigo e já te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Quero relembrar